departamento que a gente vende, a gente ganha dinheiro, que é um jeito, lembra daquela discussão do começo de provar valor, né? Eu valho mais para o cliente se eu ganho quando ele ganha, e não se eu ganho quando ele gasta, que é a lógica tradicional. Ah, como é que uma agência se remunera normalmente? Ah, você tem uma verba, você paga para a agência um dinheiro para ela produzir e ela ganha uma comissão. A lógica da comissão é você gasta mais, eu ganho mais. Não faz sentido, não para em pé, né? O modelo deveria ser você ganha mais e eu ganho mais também. E aí, se a gente acredita, né, nessa história de engajamento e da comunicação que tem que construir essa nova relação, então eu tenho que ter certeza que o diálogo deve acontecer em qualquer lugar. E aqui, gente, aqui entra o desafio das agências hoje. Eu não posso fazer só propaganda, foi aquela hora que eu comentei que dizer que eu faço propaganda é pouco, né? A agência que quer entregar valor para o cliente hoje precisa de entender de muito mais do que só propaganda. A gente tem que entender de propaganda, e tem que fazer propaganda brilhante, tem que fazer filmes brilhantes. Eu trouxe um rolo de filmes para vocês, mas também tem que entender de digital, né? Eu tenho que saber o que é a rede social, eu preciso entender como é que as pessoas se comportam nas redes sociais, eu preciso entender de gamification, que é uma palavra bola da vez, que é a capacidade de você dar uma camada de game em tudo que existe na vida. Eu tenho que entender de solo, que é social local, mobile. Eu tenho que entender de um monte de coisas que vão me permitir que o engajamento aconteça. A gente também tem que saber falar de marketing de relacionamento, marketing direto. A gente tem que falar de ponto de venda, onde as coisas acontecem. E a gente tem que trabalhar o conceito de relacionamento do consumidor e database. Ou seja, né, não está exatamente fácil, mas está divertido, né, para quem é curioso e para quem gosta, né, de aprender. E aí, por trás de fazer essas disciplinas de direito, tem mais uma questão que é, como é que a gente põe de pé? E aí, gente, é a hora do... Toda agência que vocês foram ver hoje tem um mar de coisas assim, que são ferramentas, que eles chamam de ferramentas proprietárias. São as coisas que a agência usa para poder trabalhar. Então, por exemplo, o Consumer Decision Journey é uma ferramenta em que a gente mapeia quais são as barreiras do processo de compra do consumidor. Então, na fase de aquisição de um produto, ele não compra porque ele não me conhece, ele não compra porque ele acha que eu sou caro, ele não compra porque o vendedor não atende bem, ele não compra porque você vai mapeando todas as etapas do processo de compra para definir aonde você vai atuar. Tem ferramentas, por exemplo, como essas de mídia. Você vê que tem que estudar estatística também, viu? A parte toda de economia, de estatística na faculdade, a gente acha que não vai... Por que eu estou fazendo isso? Eu escolhi comunicação, quero ficar na humana, não quero nada de exatas, né? Todo o nosso trabalho envolve uma coisa chamada mensuração. Funcionou ou não funcionou, né? Então, isso aqui é o tipo de ferramenta típica de uma agência de comunicação hoje em dia. Isso aqui chama equalizador de esforço. O que é um equalizador de esforço? A gente, quando vai fazer uma campanha nacional, com clientes como a Fiat ou como a Sky, eles têm praças. Praças são os mercados onde ele atua. Mercado Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste. Como é que a gente define quanto de dinheiro vai investir em cada um deles? Né? A gente pode fazer um trabalho de mapear qual é o índice de desenvolvimento da marca, se a marca é ou não é conhecida, qual é o nível de potencial de consumo daquele produto, e aí, com base nisso, a gente devolve para o cliente isso aqui, ó. O que acontece? Para vender muito, você tem que botar muito dinheiro aqui, você tem que botar dinheiro aqui, aqui você pode botar um médio e aqui você precisa botar muito dinheiro. Eu tenho que ter muito respeito pelo dinheiro do cliente para saber onde eu vou investir. O resultado desse esforço é que eu consigo dizer para o cliente, por exemplo, a gente fala, ninguém mede propaganda, não dá para fazer propaganda sem medir, tá? Eu consigo dizer para o cliente hoje o seguinte, para cada R$1.000 a mais que você gasta numa campanha, naquele lugar você vende 0,7 carro. Se você botar R$2.000 a mais, você vai vender, eu consigo projetar a venda do cliente em função dos números que a gente trabalha. Outra ferramenta de mídia também, que a gente tem na agência, é, ó, que coisa linda, né? Eu trouxe complicado de propósito. Alguém entende disso, porque a gente tem estatística na agência. O que é isso aqui? A gente tem 4 anos de histórico de resultados de clique nos portais de internet. Cada campanha que a gente faz, a gente mede qual foi o nível de clique que ela teve. Então, a gente também consegue projetar, ao botar uma campanha no ar, se ela é uma campanha de mídia gráfica, ou seja, se ela tem banner na internet, quantos cliques a gente acha que vai ter, qual vai ser a contribuição que vai acontecer. Então, eu tenho, por exemplo, dentro da agência, uma operação de e-commerce. A gente cuida da loja de e-commerce da HP. A gente faz o e-commerce da Gafisa. A gente cuida do e-commerce do Pão de Açúcar. Então, a mesma agência que tem que fazer lá o filme, tem que fazer lá o edifício colaborativo e
tem que ir lá administrar onde que eu ponho o banner para saber se ele vai dar mais ou menos dinheiro. E a última ferramenta dessas aqui de mídia é essa história de medir o retorno do investimento, que é o ROI. Então, tem uma agência de comunicação, equipe de estatístico, então, veja, é mais uma. Além de VP de Customer Engagement, tem estatístico, o mundo está complicado, para a gente poder mensurar. E aí, por exemplo, a gente, com essa ferramenta, a gente descobriu a correlação que tem quando a gente cuidava de colistina entre chuva e venda de antigripal. Porque não é, a venda de antigripal era super correlacionada ao tempo do ano. Então a gente conseguiu fechar uma parceria com a Climatempo. A gente sabia se ia ter mais chuva numa determinada região e a gente aumentava o esforço de mídia naquela região, naquele momento, para poder aumentar a venda de antigripal naquele momento e dava certo. Percebe que o mundo está complicado? Pois é, mas esse pouco de mídia faz, tá, gente? Só dizem que eu tenho que gastar dinheiro nisso, eu acredito. Isso aqui, uma agência como a Giovanni, ela gasta 3 milhões de reais por ano só em ferramentas de pesquisa de mídia. Isso aqui é uma lista das ferramentas que a gente tem do Ibope, de Comscore. O que a gente mede com isso aqui? A gente consegue saber quem está assistindo, o que está assistindo, onde está assistindo, que tipo de site as pessoas estão navegando, o que as pessoas estão falando nas redes sociais. Isso aqui é uma ferramenta de monitoração das redes sociais, como é que está a audiência na internet. Então, cada vez que a gente vai desenvolver um projeto da FISA, a gente sabe exatamente, precisão cirúrgica, que tipo de meios o target tem afinidade, o que ele gosta de fazer, aonde ele vai estar, para eu poder direcionar os meus esforços de comunicação. Percebe que a gente tem que, na verdade, lidar com muita informação para poder chegar nas conclusões. E aí o resultado, né, da agência por conta disso tudo. A gente está entre as 10 maiores do Brasil. A gente tem uma das 2 empresas da América Latina que está no ranking das 10 melhores do mundo de marketing direto. E a gente é a 5ª agência maior, agência digital do Brasil. Eu confesso para vocês que há 22 anos, quando estava nesse banco, eu não achava que eu ia estar cuidando de uma agência como essa, não. Mas a vida foi me trazer. E aí o outro número que é bacana, que é o 9 anos da Comunidade, que nossos clientes estão conosco. Tem uma característica de trabalhar com agência hoje em dia, que é isso aqui, né? A chave da globalização. Isso aqui é a fotografia da agência hoje. A gente tem 159 escritórios. E cada bolinha laranja dessa aqui é um hub. Então, uma outra coisa que está acontecendo no mundo da comunicação hoje em dia é que o Brasil tem uma importância absurda. O que significa isso? Significa que não existe mais grupo de comunicação que não fale do Brasil com relevância. Então, ser brasileiro hoje está muito moderno. E aí, os caras, a sede da minha empresa está aqui, né? Eles olham para a gente, óbvio que a gente está chique, como o Brasil cresce 7%, 3%, eles também acham que todo o lucro que o mercado europeu não consegue ter praticamente por causa da crise vai ter que vir da gente, que faz com que as nossas metas sejam um pouco absurdas. Não é? Faz parte. Mas por que eu quis mostrar isso aqui para vocês? Porque olha o que está acontecendo no mundo da comunicação. Hoje, uma agência tradicional, ela está tendo 35% da receita dela só vindo de propaganda. O resto da composição está vindo de um monte de outras coisas diferentes. Então, lembra daquele meu comentário do início, que está super divertido e assustador fazer comunicação hoje? Está divertido para quem olha para o mercado e vê comunicação, vê uma série de oportunidades. A gente tem espaço para quem quer ser estrategista, tem espaço para quem quer ser generalista e tem espaço para quem quer ser especialista. Se você quer ser super profundo em digital, vai ter espaço para você. Se você quer ser super profundo em quem em shopping marketing, promoção, vai ter espaço para você. Se você quer ser super profundo em tecnologia, vai ter espaço para você. Só que o ambiente que você vai trabalhar vai ser um ambiente como esse aqui, em que a gente tem uma série de disciplinas